Dizem que memória de velha é como gaveta de guarda-roupa antigo. Quanto mais fundo você vai, mais coisa esquecida encontra. Mas as minhas, seu moço, são como brasa coberta de cinza. Parece apagada, mas é só soprar que o fogo volta. Tenho 86 janeiros nas costas. E ainda me lembro do cheiro da cozinha de Dona Celeste, como se tivesse lá pisado ontem mesmo. Era 1989, eu já tinha 50 anos e o dobro disso de serviço naquela casa grande. 50 anos sem carteira assinada, sem um tostão meu, sem poder dizer que horas ia dormir ou levantar. 50 anos sendo a vonete, sem o respeito do dona, que só agora já véia consegui botar antes do meu nome. Na fazenda Monteiro, as manhãs começava antes do sol mostrar a cara. Era eu que levantava primeiro para acender o fogão de lenha, passar o café, deixar o leite no ponto. E quando os patrão descia já estava tudo pronto, como se as coisas brotassem sozinha. Seu Augusto raramente falava comigo diretamente, mas a patroa? Essa tinha prazer em fiscalizar cada movimento meu. Dona Celeste era dessas mulheres que parece frágil como porcelana, mas tinha mão de ferro e olho que não perdoava nada. Ela me levantava quando o galo ainda estava sonhando, para me dizer que a xícara estava mal lavada, mesmo que eu tivesse esfregado elas até o esmalte começar a sair. No fundo da propriedade corria um riachinho onde as lavadeiras trabalhavam. De lá dava para ver a casa grande, imponente como um navio branco navegando num mar verde de café. Eu quase nunca ia lá, porque meu lugar era dentro, sempre dentro. Meus pés conhecia cada tábua que rangia naquele assoalho de peroba rosa. Sabia onde pisar para não acordar ninguém quando precisava levantar de madrugada. O chão da cozinha era de cerâmica vermelha, sempre limpo que dava para comer nele, porque se não tivesse, Dona Celeste fazia questão de apontar com aquele dedo magro dela, sem nem precisar se abaixar, os lugares que eu tinha deixado passar. Naquela manhã de julho, o frio entrava pelas frestas e mordia meus ossos já doído. Enquanto aguava as roseiras do jardim, escutei sem querer uma conversa entre a patroa e a filha, Mariana, que tinha voltado formada de São Paulo. Elas falavam baixo, mas o vento trazia as palavras. Estava discutindo sobre mudar a lei, sobre direito de empregada. Mariana dizia que agora era diferente, que tinha a tal da Constituição nova que eu escutava no radinho escondido. Dona Celeste respondeu com aquela risada fina dela. E quem é que vai fiscalizar isso aqui no meio do cafezal, menina? A Vonete nem sabe ler direito para reclamar. Mas ela estava errada. Eu sabia ler, sim. Não muito bem, mas o suficiente para entender os pedaços de jornal velho que o Zé Pequeno me trazia quando ia na cidade. Seu Zé era o único que me olhava como gente, não como parte da mobília. Ele tinha chegado fazia uns 5 anos para trabalhar na colheita do café e ficou. De vez em quando ele deixava recorte de notícia embaixo da pedra perto do tanque, e eu guardava tudo embaixo do colchão fino onde eu dormia, num quartinho que antes tinha sido despensa, bem atrás da cozinha, para eu estar sempre por perto caso chamassem. No meu quartinho sem janela, eu tinha uma caixinha de sapato onde guardava as coisas mais preciosas que eu tinha. Um pente que era da minha mãe, uma fita azul que minha irmã me deu antes de eu vir para a casa dos Monteiro, e os recortes de jornal sobre os direitos que eu deveria ter. 50 anos de trabalho, e eu não tinha documento, não tinha uma panela que pudesse chamar de minha. O relógio grande da sala marcava as horas da casa, menos as minhas. Eu podia limpar ele todo dia, mas nunca podia tocar nos ponteiros, nunca podia dizer que hora era minha folga, porque folga mesmo eu nunca tive. Às vezes, quando todo mundo dormia, eu pegava um espelhinho rachado e olhava meu rosto enrugado, meu cabelo que foi ficando branco sem eu nem perceber. Quem era aquela mulher no espelho? Uma vida inteira servindo e o que eu tinha para mostrar? Minhas mãos era meu documento, calejada, com unha curta, marca de queimadura de quando o ferro de brasa escapuliu. Naquela noite, eu fiquei olhando para as minhas mãos como se elas fossem de outra pessoa. Pensei que poderia ter sido professora, como eu sonhava quando pequena. Poderia ter tido filho, neto. Mas fui adotada pelos Monteiro quando tinha só 8 anos.
Adotada é o que eles diziam, mas a palavra certa era outra. Foi naquele tempo que comecei a notar as mudanças na patroa. Dona Celeste sempre foi magra, mas estava definhando, ficando amarelada. Os remédios na mesinha de cabeceira dela aumentavam cada semana. Ela começou a me chamar mais vezes durante a noite, com medo de ficar sozinha quando a dor apertava. E numa dessas noites, ela me disse algo que mudou tudo. Vonete, se me acontecer alguma coisa, pode ficar tranquila que eu vou te deixar amparada. Tô pensando em deixar para você a casinha da entrada, porque você é quase da família. Quase. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça como mosca teimosa. No outro dia, enquanto tirava pó da estante do escritório, vi uma fotografia antiga dentro de um livro aberto. Devia ter uns 10 anos, ao lado da família toda no batizado do filho mais velho já falecido. Na foto, eu estava de pé atrás de todo mundo, meio escondida, de vestido branco como se fosse festa. Mas não era a minha festa. Eu era só parte do cenário, como as cortinas ou o jarro de flor. Aquela foto me deu um nó na garganta porque ali estava a prova. 50 anos atrás, eu já servia a eles, e hoje continuava no mesmo lugar. O tempo tinha passado para todo mundo, menos para mim. Foi ali, olhando para aquela menina de olho assustado, que senti uma coisa diferente nascendo dentro do peito. Não era raiva ainda, mas um começo de pergunta. Até quando? Naquela mesma tarde, limpando o cristal fino da sala de jantar, minha mão tremeu. Num segundo, o anjinho de porcelana que Dona Celeste tinha trazido de Portugal escorregou e se espatifou no chão. O barulho trouxe ela correndo, já gritando antes mesmo de ver o que tinha acontecido. Quando viu os cacos no chão, o rosto dela se transformou, ficou vermelho, depois branco. Não foi sem querer, foi? Ela perguntou, os olhos fuzilando. Não respondi nada. Pela primeira vez, sustentei o olhar dela sem baixar a cabeça. E pela primeira vez dentro de mim, a resposta era: não, não foi sem querer. Foi o primeiro caco de louça que quebrei por vontade própria, mas não seria o último. Algo tinha se partido dentro de mim também, junto com aquele anjinho de asa dourada. Se você já se perguntou como uma pessoa aguenta uma vida inteira de servidão, talvez queira continuar ouvindo minha história. Porque naquele dia, com os cacos daquele anjinho de porcelana espalhados pelo chão, começou a nascer em mim a semente de uma coragem que eu nem sabia que tinha. Uma coragem que levaria muito tempo para florescer, mas que quando desse fruto, ia mudar tudo. Eu demorei 50 anos para quebrar a primeira peça. Não ia demorar tanto para queimar a casa inteira. 3 semanas depois do episódio do anjinho, Dona Celeste caiu no banheiro. Foi um baque surdo que eu escutei da cozinha e saí correndo. Achei ela estendida no chão frio, o lado esquerdo do rosto caído como cera derretida, a boca entortada num grito mudo. Gritei por socorro, e o Zé Pequeno, que estava consertando o telhado, veio ajudar. Carregamos ela para a cama enquanto Mariana telefonava para o médico da cidade. Foi aí que vi o medo nos olhos da patroa. Não era medo de morrer, mas medo de ficar aleijada, dependente dos outros, dependente de mim. Engraçado como a vida dá suas voltas, não é? O doutor veio, examinou e falou baixinho com a família que era um isquêmia cerebral, um derrame. Eu escutei tudo da porta como sempre, invisível, mas presente. Passei a noite inteira acordada do lado dela, trocando as compressas frias na testa, ajudando a beber água porque a família precisava descansar. E eu... Bem, o que eu precisava nunca foi uma preocupação. Naquela noite, enquanto ela dormia um sono agitado, olhei para as mãos dela, fina, com veia azul saltada, unha bem feita que nunca tinha pegado em um esfregão. Mão de quem deu ordem a vida toda. E eu ali, velando o sono da mulher que roubou minha existência. Por que eu não ia embora naquela noite mesma? Nem eu sabia direito. Talvez porque com 50 anos, sem documentos, sem dinheiro, sem saber onde minha família andava, o mundo lá fora me dava mais medo que o cativeiro conhecido. Os dias que seguiram mudaram a rotina da fazenda. Seu Augusto, que mal parava em casa, agora ficava mais tempo no escritório preocupado. Os filhos que moravam na capital vieram,
Ficaram uns dias, deixaram as esposas para ajudar e depois voltaram para suas vidas. Só Mariana ficou mais tempo. Ela tinha jeito manso, diferente da mãe. Às vezes me pegava olhando para ela e via traço do rosto daquela menininha que eu praticamente criei. Eu tinha ensinado ela a andar, a comer sozinha. Tinha sido eu quem acudia quando ela chorava de noite, porque a mãe achava que ia acostumar mal. Mariana é advogada, formada, educada, filha que nunca tive. Uma tarde, quando eu levava chá para o quarto da patroa, escutei ela e Mariana conversando de porta fechada. Fiquei parada ali, a respiração presa. Dona Celeste dizia que estava pensando em deixar a casa da entrada para mim, que era o mínimo depois de tantos anos de serviço. Meu coração deu um pulo, não pela casa em si, mas pelo reconhecimento, ainda que tardio. A voz de Mariana veio em seguida, mais baixa, mas eu conseguia escutar cada palavra. Mamãe, a senhora não pode fazer isso. Juridicamente seria um problema. Ela poderia alegar direitos trabalhistas retroativos. A senhora nunca registrou ela, nunca pagou nada. Se começar a dar bem agora, é como admitir culpa. Deixa só um agrado em dinheiro, não documento nem propriedade. Fiquei ali, feito estátua, o chá esfriando na bandeja. O nó que tinha começado a se formar dentro de mim apertou mais forte. Então era isso. Depois de uma vida inteira, nem o agrado de uma casinha velha eu merecia. A porta se abriu de repente e dei de cara com Mariana. O susto fez a xícara tremer na bandeja. Quanto tempo a senhora está aí? Ela perguntou, o rosto corado. Eu, que tinha aprendido a mentir para sobreviver, disse que tinha acabado de chegar. Ela ficou me olhando como se quisesse ler meus pensamentos, depois saiu depressa. Entrei no quarto. Dona Celeste estava sentada na cama, parecendo mais velha e menor contra os travesseiros. Ela sorriu com o lado bom do rosto quando me viu e disse que eu era sua fiel escudeira. Sorri de volta, mas o sorriso não chegou nos olhos. Naquela noite, fuçando numa caixa velha onde guardava recorte de jornal, encontrei aquela foto que tinha visto semanas atrás no livro. Não sei o que me deu na cabeça, mas peguei uma tesoura e recortei só minha imagem, aquela menina de 8 anos assustada. Guardei no meu vestido. Era como se estivesse resgatando uma parte de mim. Depois, fiz uma coisa que nunca tinha feito. Saí de fininho até a despensa, peguei a garrafa de cachaça que seu Augusto escondia lá e tomei um gole comprido. A bebida desceu queimando, mas o calor foi bom. Pela primeira vez, roubei algo mais que tempo ou um pedaço de comida. Estava começando a pegar de volta o que tinha sido tirado de mim, aos pouquinhos. Na manhã seguinte, Dona Celeste parecia piorada. As marcas roxas que tinha Poia aparecido no braço dela estava maior e a pele amarelada como folha seca. O médico voltou e aumentou os remédios. Semanas se passaram assim, eu cuidando dela dia e noite, dando remédio, comida na boca, limpando ela quando não conseguia chegar no banheiro. Trabalho dobrado, mas sem nenhuma menção de pagamento extra. Um dia, ajudando ela a se virar na cama, ela segurou meu braço com uma força que não parecia ter mais e sussurrou. Vonete, tem uma caixinha de joias na segunda gaveta da cômoda. Dentro tem um broche de esmeralda que era da minha mãe. Quero que seja seu quando eu... A frase ficou no ar, mas entendi o que ela queria dizer. Aquele momento poderia ter me tocado se não tivesse ouvido a conversa dela com Mariana dias antes. Fui olhar a tal caixinha quando ela adormeceu. Lá estava o broche, uma peça antiga com pedra verde cercada de pérolas pequenas. Um objeto bonito, valioso. Fiquei admirando ele na palma da minha mão calejada, pensando em quanto tempo de trabalho meu estaria ali, cristalizado naquela joia. 50 anos sem salário, sem férias, sem descanso semanal. Se somasse tudo, daria para comprar não um broche, mas a fazenda inteira. E agora ela achava que podia me comprar com aquela bugiganga? Fechei a caixinha com cuidado e coloquei de volta na gaveta. Não era aquilo que eu queria,
Não era uma esmola, era justiça. Com o passar dos dias, comecei a perceber mudanças nos olhares da família para mim. Antes, eu era invisível, parte da casa como o assoalho ou as paredes. Agora, me vigiavam. Principalmente depois que Mariana passou a revisar as contas da casa. Ela notou que tinham sumido uns trocados, coisa pouca que eu tinha pegado para o meu esconderijo embaixo do colchão. Nada foi dito diretamente, mas a chave da despensa e do armário de bebida começaram a ficar guardadas. A porta da cozinha, que antes ficava destrancada, passou a ser fechada à noite. Era como se adivinhassem a mudança que estava acontecendo dentro de mim. Num domingo, quando seu Augusto tinha ido à cidade e Mariana visitava uma amiga, fiquei sozinha cuidando de Dona Celeste. Ela estava meio adormecida por causa dos remédios, mas de repente abriu os olhos e me encarou com uma lucidez que tinha ficado rara. Vonete, ela disse, meu nome saindo torto da boca dela, eu sei que você escutou minha conversa com Mariana naquele dia. Vi pela bandeja tremendo. Não sei explicar o que senti naquele momento. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ela continuou, a voz fraca. Você acha que eu sou ingrata, mas estou protegendo você. O mundo lá fora é difícil para uma mulher como você, sem estudo, sem família. Aqui você tem teto, comida, proteção. O que mais você quer? Olhei para aquela mulher, deitada na cama, cara, rodeada de conforto que minhas mãos tinham proporcionado, e senti algo estranho. Não era mais medo nem raiva. Era pena. Pena de alguém que acreditava que podia ser dona de outra pessoa. Se quiser entender como uma promessa quebrada pode ser a faísca que incendeia uma vida inteira de submissão, continue acompanhando minha história. A próxima parte dessa jornada vai revelar como eu, uma mulher que passou 50 anos em silêncio, comecei a descobrir minha própria voz. E como essa voz, mesmo abafada por tanto tempo, ainda podia se transformar em um grito capaz de derrubar paredes. Me acompanhe nessa história de vida que podia ser a de tantas outras mulheres que você conhece, mas nunca realmente enxergou. Se você já se encontrou sem saída, vai entender cada passo que dei a partir daqui. Deixe seu comentário contando se conheceu alguém como eu, e não se esqueça de curtir esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer histórias como a minha. Depois daquela conversa com Dona Celeste, as coisas na fazenda ficaram ainda mais difíceis para mim. Era como se eu tivesse caído num buraco fundo e escuro. Antes eu limpava a casa, cozinhava, cuidava das roupas. Agora, além de tudo isso, tinha que ser enfermeira de tempo integral. E o pior, fui arrancada do meu quartinho nos fundos da cozinha e mandada para o porão da casa. Seu Augusto disse que era para eu ficar mais perto se a patroa precisasse durante a noite. Mas eu sabia que era mentira. Era castigo. Castigo por eu ter escutado a conversa, por ter quebrado o anjinho, por eles terem percebido que eu estava mudando. O porão era úmido, cheio de caixa velha, com uma janelinha que mal dava para ver o céu. Botaram um colchão fininho no chão, uma lamparina porque a luz elétrica não chegava direito lá embaixo, e disseram que era temporário. Mas temporário, na linguagem deles, podia significar o resto da minha vida. Na primeira noite, deitada naquele colchão que fedia a mofo, fiquei olhando para aquelas paredes de pedra, sentindo o frio subir pelo meu corpo. De repente me bateu uma lembrança tão forte que quase podia tocar. Eu tinha 8 anos quando cheguei naquela casa. Lembro do dia como se fosse hoje. Minha mãe me arrumando com o vestidinho branco, o único que eu tinha, passando banha de porco no meu cabelo para ficar liso. Ela dizia segurando meu rosto entre as mãos: você vai para casa de gente importante, minha filha. Vai poder estudar, vai aprender a ler e escrever direito, coisa que eu nunca pude te dar. E eu, bobinha, acreditei. Acreditei quando Dona Celeste, ainda jovem e bonita, disse para minha mãe que ia me tratar como filha. Na verdade, eu fui vendida. Não com dinheiro, mas com promessa. Promessa que viraram pó logo na primeira semana, quando me botaram para lavar louça, em vez de me mandar para a escola. As lembranças vinham tudo de uma vez agora, como água de represa quando abre a comporta. Uma vez, devia ter uns 10 anos,
quebrei sem querer um pires de porcelana. Dona Celeste me trancou no mesmo porão onde eu estava agora, por 2 dias, só com água e pão seco. Quando saí, minhas pernas mal aguentavam o peso do corpo. Foi Josefa, uma outra empregada que trabalhava lá na época, que me salvou dando comida escondida. Josefa tinha vindo de longe também, e dizia que a gente precisava ser forte, que tinha que aguentar. Ela me ensinou os truques de sobrevivência. Como comer escondido, como desviar dos tapa, como parecer invisível quando os patrão tava com raiva. Josefa se foi quando eu tinha uns 15 anos. Num dia estava lá, no outro tinha sumido. Ninguém falou dela nunca mais, como se nunca tivesse existido. Agora, 40 anos depois, eu me perguntava se ela tinha fugido ou se tinha acontecido algo pior. Meu corpo doía. Não era só o colchão ruim, era uma dor mais funda, de osso, de alma cansada. Os últimos dias cuidando de Dona Celeste tinham sido pesado. Ela pesava pouco, mas era peso morto quando tinha que levantar para dar banho. Minhas costas reclamavam, meu joelho estalava, minha mão formigava à noite de tanto esfregar, limpar, carregar. Queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Era como se tivesse secado por dentro. Em vez de choro, veio uma tosse funda que não passava. O porão úmido não ajudava. A poeira das caixas velhas entrava nos pulmão. Mesmo assim, de manhã cedinho tinha que estar de pé, sorriso no rosto, ou pelo menos cara limpa, para servir café e começar tudo de novo. Entre as caixas empoeiradas do porão, encontrei um baú velho de couro rachado. Dentro tinha roupa antiga, álbum de fotografia amarelado, brinquedo quebrado. Numa noite que não conseguia dormir por causa da tosse, comecei a fuçar ali. Nas fotos, vi Dona Celeste jovem, sorrindo ao lado de seu Augusto no dia do casamento. Vi os filhos pequenos, vi festa de aniversário, Natal, Páscoa. Momentos de alegria que aconteciam lá em cima, enquanto eu trabalhava nos fundos. Vi uma foto que me gelou o sangue. Eu, com uns 16 anos, parada atrás da família numa festa de Natal, segurando uma bandeja. Nem lembrava dessa foto. Como podia ter esquecido tanto da minha própria vida? Foi aí que percebi. Não tinha esquecido. Tinha enterrado. Tinha jogado terra em cima das lembranças para conseguir seguir, para não enlouquecer. No fundo do baú, achei um caderno velho de capa dura. Abri com cuidado as páginas amareladas e cheirando a passado. Era um diário de Dona Celeste de quando era moça. Li devagar, juntando as letras. Ela escrevia sobre sonho, sobre medo, sobre querer ser livre e ter que se casar com um homem escolhido pelo pai. Parecia outra pessoa, não a patroa fria que eu conhecia. Num trecho, ela falava de uma empregada que tinha na casa do pai dela, uma mulher que era tratada quase como um bicho. Dizia que quando tivesse sua própria casa, trataria os empregados como gente. Fechei o caderno e ri, um riso seco que virou tosse. Como a gente muda, não é? Como as promessas que fazemos para nós mesmas vira fumaça, quando a vida real começa. Os dias seguintes foram mais duros ainda. Mariana começou a revisar todo o gasto da casa, contando cada moeda, anotando cada quilo de açúcar ou arroz. Um dia, me chamou no escritório e colocou vários papéis na minha frente. Disse que tinham sumido dinheiro nos últimos meses e queria saber se eu tinha visto alguma coisa. Olhei para ela, essa menina que tinha ninado no colo, que tinha ensinado a falar água quando era só um bebezinho, e vi uma estranha. Também viu, Vonete? Ela insistiu. Sacudi a cabeça e disse que não vi nada. Ela me olhou como se não acreditasse. Naquela hora, senti uma distância tão grande entre nós que nem o maior rio do mundo poderia representar. Era a distância que o dinheiro e o poder cava entre as pessoas, um abismo que eu nunca ia conseguir atravessar. Voltei para o porão aquela noite com uma ideia martelando na cabeça. Precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para não afundar de vez. No cantinho onde tinha posto minhas poucas coisas, comecei a escrever numa folha de papel que tinha achado. Não era carta, era mais um desabafo.
Querida irmã, comecei. Nem sabia se minha irmã estava viva ainda, se ia ler aquilo um dia. A última vez que tinha tido notícia dela foi por uma prima distante, uns 15 anos atrás, que disse que ela tinha se mudado para o Paraná. A carta foi saindo, as palavras derramando igual água de chuva em terra seca. Contei tudo. Os anos perdidos, o trabalho sem fim, as humilhação. Quando terminei, já era quase manhã. Dobrei o papel e escondi entre as roupas. Não tinha endereço para mandar, nem sabia se ia mandar. Mas escrever tinha sido como tirar um peso do peito, mesmo que por pouco tempo. Na manhã seguinte, com olheira funda e corpo dolorido, subi as escadas do porão para começar o serviço. Dona Celeste teve uma noite ruim, gritando de dor. Mariana e seu Augusto tinham ficado acordado com ela e estavam de cara amarrada. Logo que entrei na cozinha, Mariana veio com tudo para cima de mim. Por que não veio quando a mamãe chamou? A gente gritou tanto que deve ter acordado até as árvores do cafezal. Fiquei parada, sem entender. Não tinha escutado nada lá do porão com aquelas paredes grossas. Foi quando caiu a ficha. Eles me botaram lá não para ficar perto, mas longe o suficiente para não escutar as conversas deles e perto o bastante para ser culpada. Abaixei a cabeça e pedi desculpa, como tinha feito milhares de vezes na vida. Mas dessa vez era diferente. Por dentro alguma coisa estava quebrando, esfarelando, virando pó. Naquela mesma semana, uma noite, no meio da escuridão do porão, tive uma crise de falta de ar tão forte que pensei que ia morrer. A umidade, a poeira, a tosse que não passava, tudo junto sufocando, apertando o peito. Me arrastei até a portinha, subi as escadas tropeçando, tentando buscar ar. Quando cheguei na cozinha, encontrei Mariana pegando água. Ela levou um susto tão grande que deixou o copo cair. Sua aparição fantasmagórica foi completada pela camisola branca que eu usava. Ai, meu Deus, Vonete, o que é isso? Não conseguia falar. Só apontava para o peito, tentando mostrar que não conseguia respirar. Ela, pela primeira vez em muito tempo, pareceu preocupada de verdade. Pegou o meu braço, me levou para a sala, abriu a janela. Depois foi acordar o pai. Foi a primeira vez em anos que via algo parecido com compaixão nos olhos dela. Mas essa compaixão durou pouco, o suficiente para me dar um xarope velho que tinha no armário e mandar de volta para o porão, agora com uma vela em vez de lamparina, porque, segundo ela, a fumaça estava me fazendo mal. Dias depois, ainda fraca, limpando o escritório, achei um papel com o meu nome. Era um rascunho de testamento escrito à mão por Dona Celeste. Minhas mãos tremiam quando li. Em vez da casinha da entrada que ela tinha prometido, estava escrito que eu receberia uma quantia em dinheiro a ser definida pela família em agradecimento pelos serviços prestados. Nem a decisão sobre quanto eu merecia depois de 50 anos ficava comigo. Era como uma esmola, jogada para cachorro velho que não serve mais para caçar. Dobrei o papel e coloquei de volta onde tinha achado. Não ia chorar. Não dessa vez. Voltei para o porão naquela noite e escrevi outra carta para minha irmã. Nessa, não falei de dor nem de sofrimento. Falei de plano. Plano que ainda nem sabia direito quais era, mas que começavam a se formar na minha cabeça, como nuvem de tempestade no horizonte. As cartas para minha irmã viraram meu escape. Toda noite, depois que a casa inteira dormia, eu riscava a palavra no papel à luz de vela. A cera pingava nos dedos, mas nem sentia a dor, de tão concentrada que ficava naquele momento só meu. Já tinha escrito mais de 10 cartas, nenhuma enviada, todas guardadas numa rachadura entre os tijolos do porão. Nelas, eu contava tudo. Como me sentia sufocada naquela casa. Como sonhava em ter um lugar meu, nem que fosse um quartinho de favor em qualquer canto do mundo. Contava dos medos também. Medo do mundo lá fora. Medo de não saber viver sozinha depois de tanto tempo servindo os outros. Tinha dias que escrevia com raiva. Dias que era só tristeza. Dias que até ria lembrando de alguma bobagem. Era como conversar com alguém, mesmo sem resposta. Naquelas folhas amassadas, eu ia deixando pedaço de mim,
como se estivesse me preparando para uma despedida. Foi por essa época que as notícias começaram a chegar na fazenda através do rádio. Todo mundo falava de uma tal Constituição nova, de direito dos trabalhadores, de carteira assinada obrigatória. Nos domingos, quando Zé Pequeno ia na cidade, ele voltava com um recorte de jornal que deixava escondido para mim. Li sobre empregada que tinha conseguido aposentadoria, sobre patrão que teve que pagar anos de serviço atrasado. Aquelas histórias acendiam uma luzinha dentro de mim, fraca, mas persistente. Será que eu também tinha direito? Será que podia exigir alguma coisa depois de 50 anos? Ou será que já tinha passado da hora, que era tarde demais para mim? Numa dessas tardes, quando estava arrumando o quarto de Dona Celeste enquanto ela dormia, encontrei uma carteira de trabalho nova em folha na gaveta da penteadeira. Meu coração deu um pulo. Seria para mim? Abri com cuidado e lá estava: Ivonete Nascimento dos Santos, meu nome completo, que quase ninguém usava mais. Mas as páginas de dentro estavam todas em branco, sem registro, sem data de contratação, sem salário. Fechei a carteira e coloquei de volta na gaveta, com uma mistura de esperança e desconfiança. Por que tinham tirado aquele documento agora, depois de tanto tempo? Seria para regularizar minha situação ou só para mostrar para alguém que estava tudo certo, caso aparecesse fiscalização? Naquela noite, não consegui dormir. A imagem daquela carteira de trabalho vazia não saía da minha cabeça. Levantei no meio da madrugada, acendi a vela e escrevi outra carta. Mas dessa vez não era para minha irmã. Era para mim mesma do futuro. Fia, não sei se você vai existir, não sei se vai ter um amanhã diferente para mim, mas prometo que vou tentar. Vou tentar sair dessa vida, nem que seja para morrer tentando. Porque viver do jeito que estou vivendo já é uma meia-morte. Já é um meio-fim. Quando terminei de escrever, as lágrimas que parecia ter secado voltaram com força. Chorei até a vela apagar, sozinha naquele porão que fedia a lembrança podre. O estado de saúde de Dona Celeste ia e voltava como maré. Tinha dia que ela estava quase boa, sentada na cama, dando ordem como sempre. Outros dias parecia que ia se apagar que nem a chama de uma vela no vento. Nesses dias, ela me chamava para perto, segurava minha mão e dizia coisa como: "Você é a única que nunca me abandonou, Vonete", ou "Quando eu melhorar, vamos arrumar sua situação". E eu, boba, mesmo depois de tudo que já tinha visto e ouvido, sentia um calorzinho no peito. Era difícil arrancar 50 anos de lealdade, de acreditar nas promessas dos patrão. Mas dessa vez, uma vozinha dentro de mim dizia: "Não cai nessa de novo. Não é gratidão, é culpa. Ela tá te prometendo o que devia ter te dado há muito tempo atrás". Mesmo assim, a cada dia que passava, eu sentia mais o peso do conflito dentro de mim. Queria ir embora, mas para onde? Com que dinheiro? Quem ia dar emprego para uma véia de 50 anos, sem referência, sem estudo direito? E se adoecesse, quem ia cuidar de mim? Essas perguntas martelavam minha cabeça dia e noite. Para piorar, comecei a notar como seu Augusto me olhava diferente, desde que a patroa tinha adoecido. Não era olhar de desejo, que isso ele nunca teve por mim, mas um olhar de desconfiança, como se eu fosse um animal que pode morder a qualquer momento. Uma noite escutei ele conversando com Mariana, falando que assim que Dona Celeste melhorasse, iam me mandar embora, que eu estava ficando rebelde, que tinha sumido dinheiro do caixa da fazenda. Só de pensar em sair dali sem nada, depois de toda uma vida, me dava um aperto no peito. Foi nessa época que comecei a esconder mais que palavra. Comecei a guardar pequenas coisas da casa, um alfinete de prata esquecido, uma moeda antiga que achei no fundo de uma gaveta, uns trocados que sobrava da feira. Era pouco, quase nada perto do que eu merecia, mas era alguma coisa. Guardava tudo num saquinho de pano costurado por mim, debaixo de uma tábua solta no porão. Se alguém descobrisse, podia me acusar de ladra. Mas dentro de mim crescia uma certeza. Eles que tinham me roubado minha infância, minha juventude, minha chance de família, minha vida inteira. O que eu pegava era só uma migalha do que me deviam.
também comecei a estudar escondido. Zé Pequeno me arranjou uma cartilha velha de alfabetização, dessas que criança usa na escola. Eu sabia ler um pouco, mas não muito bem. Escrevia pior ainda, com letra trêmula e errada. À noite, quando terminava o serviço, me trancava no porão e praticava. Mastigava as palavras como quem mastiga um pedaço de carne dura. Devagar, com esforço, mas determinada. Imaginava como seria poder ler um livro inteiro sem parar, escrever uma carta sem precisar pensar em cada letra. Sonhava com a possibilidade de um dia entender tudo que estava escrito num contrato, para ninguém mais me enganar. Uma tarde, depois do almoço, quando todos descansavam, me esgueirei até o telefone na sala. Nunca tinha usado aquilo sozinha. Telefone era coisa de patrão, não de empregada. Mas tinha decorado um número que vi num dos jornal que Zé me dava. Era de uma tal Central de Apoio à Trabalhadora Doméstica na capital. Disquei com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Depois de alguns toques, uma voz feminina atendeu. Gaguejando, perguntei quanto tempo uma pessoa tinha para reclamar direito trabalhista. A moça do outro lado disse que a prescrição era de 2 anos depois de deixar o emprego, mas que em caso de trabalho análogo à escravidão, não havia prescrição. Não entendi direito essas palavras complicadas, mas antes que pudesse perguntar mais, escutei passos. Desliguei na mesma hora, quase derrubando o telefone. Era a Mariana. "O que você está fazendo na sala, Vonete?" Dei uma desculpa qualquer sobre estar procurando um pano de limpar que tinha deixado ali. Ela me olhou desconfiada, mas não disse nada. Saí dali com o coração querendo saltar do peito, mas com uma informação nova plantada na cabeça. Tinha direito, mesmo depois de tanto tempo. Naquela noite, febril de ansiedade, escrevi mais uma carta. O papel já estava acabando. Então escrevi pequeno, apertado, usando os 2 lados da folha. Dessa vez fiz diferente. No topo da página coloquei meus direitos em letra de forma e comecei a listar tudo que achava que merecia. Salário de 50 anos, férias nunca tiradas, descanso de domingo, hora extra de todo santo dia, 13º, que só descobri que existia havia pouco tempo, fundo de garantia que nunca via a cor. A lista foi crescendo, crescendo, até ocupar a folha inteira. Quando terminei, olhei aquela lista e comecei a chorar de novo. Não era só dinheiro que estava cobrando. Era minha vida que tinha ficado ali, pingando gota a gota, dia após dia, durante 5 décadas. Era uma vida que não voltava mais. Se me perguntarem qual foi o momento mais difícil nessa história toda, eu digo que foi esse tempo de espera, de ficar dividida entre o que conhecia e o que sonhava. De noite, sozinha no porão, eu era corajosa, planejava fuga, pensava em exigir meus direitos. De dia, sob o olhar dos patrão, voltava a ser a Vonete de sempre, cabeça baixa, sim senhora, não senhor. Era como viver 2 vidas ao mesmo tempo, uma dentro da outra. Acho que muita gente vive assim, sabe? Principalmente mulher. A gente aprende desde cedo a esconder o que sente, o que quer, o que sonha. A gente se parte em 2, em 3, em quantos pedaços for preciso para sobreviver. O difícil é juntar esses pedaços depois, é lembrar quem a gente era antes de começar a se quebrar. Se você já se sentiu dividido entre o medo de mudar e o medo de ficar parado, vai entender essa parte da minha história. Porque foi aqui, nesse porão úmido, entre cartas não enviadas e sonhos abafados, que comecei a me reconstruir. Foi nesse tempo de espera dolorida que juntei forças para o que viria depois. A próxima vez que nos encontrarmos, vou contar como um visitante inesperado mudou tudo, me mostrando que o mundo lá fora tinha mudado, enquanto eu ficava presa no tempo dentro daquela fazenda. Se você se identificou com minha história até aqui, deixe seu comentário contando qual foi o momento da sua vida em que você também teve que escolher entre a segurança do conhecido e o risco da liberdade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. Foi num sábado de manhã,
que o sobrinho de Dona Celeste chegou na fazenda. Me lembro bem porque era dia de limpar os lustres de cristal da sala, tarefa que eu odiava por ter que ficar em cima de uma escada bamba, com os braços doendo para cima, tirando cada peça de vidro para passar pano. Estava terminando quando ouvi o barulho de carro chegando na estrada de terra. Da janela vi um automóvel azul escuro, brilhoso, levantando poeira. Desci correndo para abrir o portão, ajeitando o avental surrado que usava. O homem que desceu do carro não se parecia com ninguém da família. Era mais novo que Mariana. Devia ter seus 30 e poucos anos. Cabelo preto com alguns fios brancos nas têmporas, óculos de aro fino. Vestia roupa simples, calça jeans, camisa branca, nada que mostrasse que era doutor, como descobri depois. Dr. Paulo, sobrinho de Dona Celeste por parte do irmão mais velho dela. Advogado em São Paulo, especializado em direito trabalhista. Palavras que eu só fui entender o significado completo mais tarde. Ele tinha vindo visitar a tia doente, trazendo remédio novo da capital. Seu jeito era diferente de todo mundo daquela família. Falava olhando nos olhos da gente, mesmo sendo eu uma empregada. Quando entrou, me cumprimentou com um aperto de mão, coisa que ninguém nunca tinha feito ali. Bom dia, senhora? Ele esperou que eu completasse. Ivonete respondi baixinho, sem conseguir olhar direito para ele, de tão desacostumada que estava com esse tipo de tratamento. Prazer em conhecê-la, senhora Ivonete, ele disse, e continuou seu caminho para dentro, deixando para trás uma impressão estranha em mim, como se tivesse sido vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. Naquele mesmo dia, preparei o almoço como sempre. Galinha caipira com quiabo e angu, arroz soltinho, feijão. A família se reuniu na mesa grande da sala de jantar e eu servia entrando e saindo da cozinha com as travessas. Quando estava voltando para buscar mais arroz, ouvi a voz do Dr. Paulo perguntando por mim. E a senhora Ivonete não vai almoçar conosco? Houve um silêncio constrangido na mesa. Mariana respondeu rápido que eu preferia comer na cozinha, que sempre tinha sido assim. Olhei de relance e vi o doutor franzindo a testa, mas não disse mais nada. Voltei para a cozinha com o coração batendo esquisito. Era verdade que sempre tinha sido assim, mas ninguém nunca tinha questionado, como se fosse a coisa mais natural do mundo, eu não sentar à mesa com eles. Terminado o almoço, fui lavar a louça. Da cozinha, escutava pedaço da conversa na sala. Falavam de política, de mudança na lei, de finalmente o país entrar na era dos direitos humanos. Seu Augusto resmungava que estava tudo muito rápido, que empregado agora tinha mais regalia que patrão. Dr. Paulo respondeu algo sobre exploração e herança escravocrata, que fez a sala inteira ficar em silêncio. Enxuguei as mãos no avental e fui servir o café. Quando entrei, todos pareciam tenso, menos o doutor, que sorriu para mim como se continuássemos a conversa que nem tinha começado. A senhora trabalha há quanto tempo com a família, dona Ivonete? Perguntou ele, enquanto eu servia o cafezinho na xícara de porcelana. Congelei por um instante, o bule tremendo na minha mão. 52 anos, doutor, respondi sem pensar. Vi o rosto dele mudar, primeiro de surpresa, depois de algo que parecia indignação. 52 anos? E a senhora tem carteira assinada? Antes que pudesse responder, Mariana interrompeu, dizendo que aquele não era assunto para a mesa de domingo. Naquela tarde fiquei no meu canto, fazendo o serviço de sempre, mas com a cabeça longe. As perguntas do doutor tinham mexido comigo. Porque ninguém nunca tinha questionado minha situação antes. Porque eu mesma tinha aceitado por tanto tempo. E se eu tivesse direito a muito mais do que imaginava? No meio da tarde, quando estava na área dos fundos estendendo roupa, Dr. Paulo apareceu com uma caneca na mão. Dona Ivonete, a senhora se importa se conversarmos um pouco? Eu sei fazer meu próprio café, não se preocupe. Fiquei sem jeito, mas assenti com a cabeça. Ele se sentou num banquinho velho que tinha ali e começou a me fazer pergunta. Quando tinha começado a trabalhar ali, quantas horas por dia, se tinha folga, se recebia salário. Respondi tudo com sinceridade.
embora uma voz dentro da minha cabeça ficasse me avisando que aquilo podia dar problema depois. O rosto dele ia ficando cada vez mais sério enquanto eu falava. O doutor então me explicou com paciência, como se estivesse ensinando uma criança, que o que tinha acontecido comigo era crime. Que mesmo antes da Constituição nova, já existia lei protegendo o trabalhador. Que eu tinha direito a salário mínimo, a férias, a descanso semanal remunerado. Que o que os Monteiro tinham feito era trabalho análogo à escravidão. Palavras dele, não minha. Comecei a tremer, não de medo, mas de uma emoção esquisita. Uma mistura de raiva e alívio por ouvir de alguém, principalmente alguém da família deles, que o que tinha acontecido comigo não era normal nem certo. Mas já não é tarde demais para mim, doutor? Perguntei, a voz mais firme do que esperava. Nunca é tarde demais para a justiça, dona Ivonete, ele respondeu. E então tirou do bolso um cartãozinho com seu nome e telefone em São Paulo. Se a senhora decidir fazer algo a respeito, me ligue. Posso ajudar. Guardei aquele cartão como se fosse ouro, escondido junto com minhas economias no buraco da parede do porão. Nos 2 dias seguintes, o doutor ficou na fazenda, mas evitei ficar sozinha com ele, com medo de que alguém percebesse nossa conversa. Mesmo assim, notei que ele me observava, que prestava atenção em como a família me tratava. Na manhã que ele foi embora, me deu um pacote embrulhado em papel pardo. Abri depois, escondida. Era um radinho de pilha pequeno, desses de bolso. Tem noticiário todo dia às 6. Ele tinha escrito num bilhete. Fiquei olhando para o radinho por um tempão, sentindo seu peso na mão. Não era só um objeto. Era uma janela para o mundo lá fora. Um mundo que seguia mudando enquanto eu ficava parada no tempo. Naquela mesma noite, quando todos já tinham se recolhido, liguei o radinho com o volume bem baixinho e botei no ouvido embaixo do cobertor fino para ninguém escutar. A voz do locutor falava de coisa que parecia de outro planeta. Eleição, inflação, novela, protesto de trabalhador. Falou também de uma reportagem sobre trabalho escravo contemporâneo, que ia passar no fim de semana no programa de domingo. Fiquei deitada na escuridão do porão, ouvindo aquela voz, sentindo como se alguém tivesse me acordado de um sono de 50 anos. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. O mundo lá fora era imenso, barulhento e eu não fazia a menor ideia de como sobreviver nele. Mas pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez, só talvez, ainda pudesse existir um lugar para mim além das paredes daquela fazenda. Os dias seguintes me transformaram por dentro, mesmo que por fora continuasse a mesma Vonete de sempre. Cada vez que servia café para Dona Celeste na cama, cada vez que ouvia Mariana reclamar da roupa mal passada, cada vez que seu Augusto passava por mim sem nem olhar na cara, algo fervia dentro de mim. Não era só raiva, era consciência. As palavras do doutor tinham plantado uma semente, e o radinho escondido regava ela toda noite com notícia do mundo. Comecei a prestar mais atenção em tudo. Nos documentos espalhados pelo escritório, nas conversas ao telefone, nos horários que a família saía e voltava. Estava juntando informação como quem junta graveto para uma fogueira, sem saber ainda quando ia acender o fósforo. Foi numa quarta-feira à noite, quase meia-noite, que tomei minha decisão. Estava deitada no colchão do porão, o radinho no ouvido como já tinha virado costume, quando o locutor anunciou uma notícia sobre uma mulher que tinha processado os patrão depois de 30 anos trabalhando sem registro. Ela tinha ganhado na justiça, recebido indenização. Desliguei o rádio, fechei os olhos e senti uma paz estranha me invadir. Não sei explicar direito o que aconteceu, mas foi como se algo quebrasse dentro de mim, não de tristeza, mas de libertação. Como se um nó que estava apertado há tanto tempo finalmente se desfizesse. Naquela noite, sozinha no escuro, prometi para mim mesma: não vou morrer sendo a Vonete dos Monteiro. Vou sair daqui, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Não sabia como nem quando ainda, mas a decisão estava tomada. O doutor tinha me mostrado que a porta da gaiola sempre esteve aberta. Eu que não tinha coragem de voar. A decisão de sair daquela casa
começou com ação pequena, quase invisível. Na feira de domingo, quando ia com a lista de compra da patroa, comecei a pechinchar mais do que o normal. Seu Toninho, o verdureiro, estranhou quando pedi desconto no quilo da batata. Dona Vonete, a senhora nunca foi de regatear, ele comentou, coçando a cabeça. Falei que os tempos tava difícil para todo mundo, dei um sorriso amarelo. No fim, ele baixou 50 centavos no quilo. Fiz a mesma coisa com a carne, com o pão, com tudo que dava. A diferença era pequena, mas guardava cada moedinha no bolso do avental. No fim do dia, escondia tudo no meu cantinho secreto no porão. Era pouco, mas era meu. Cada moeda representava um passo para longe daquela vida. Logo percebi que precisava de mais que troco de feira se quisesse realmente sair dali. Comecei a estudar os hábitos da família como nunca antes. Sabia que seu Augusto guardava dinheiro numa lata de biscoito atrás dos livros no escritório. Dinheiro que não declarava para o governo, segundo escutei uma vez. Sabia também que Mariana deixava a bolsa jogada no sofá quando chegava, sempre com algum dinheiro pequeno dentro. Uma noite, com o coração quase saindo pela boca, tirei R$2 da lata do seu Augusto. Na outra semana, mais 5. Da bolsa de Mariana, só moeda, nunca nota. Era errado? Talvez. Mas dentro de mim, sentia que estava apenas cobrando uma dívida antiga, juros do que me deviam. Além do dinheiro, precisava de documento. Num domingo que a família toda tinha ido na missa, eu fiquei para cuidar de Dona Celeste. Aproveitei para revirar o escritório. Encontrei a carteira de trabalho que tinha visto antes, ainda em branco. Peguei também minha certidão de nascimento antiga, amarelada, que nem sabia que ainda existia. Tinha sido registrada, pelo menos, Ivonete Nascimento dos Santos, nascida em 15 de maio de 1939, filha de Josefa do Nascimento e pai desconhecido. Chorei segurando aquele papel. Era a prova que eu existia, que tinha vindo ao mundo como gente, não como propriedade. Escondi os documentos junto com o dinheiro, tomando cuidado para deixar tudo no escritório parecendo intocado. Enquanto juntava coragem e recurso, continuava a escutar o radinho toda noite. Aprendi palavras novas, comecei a entender política, economia, coisas que nunca tinha me interessado antes. Mas o mais importante, comecei a treinar minha leitura com mais afinco. Seu Zé Pequeno, que sempre desconfiou do meu plano sem que eu precisasse contar, começou a me trazer jornal velho, revista, até um livro de história do Brasil que achou jogado. Nas noites de folga dele, que ele tinha, eu não, vinha até minha janelinha do porão e me ajudava com as palavras mais difíceis. Ele nunca perguntou por que eu estava tão interessada de repente, mas tenho certeza que sabia. Um dia, Dona Celeste me mandou buscar um remédio na cidade. Era raro me deixarem sair sozinha, mas ela estava com dor e não tinha ninguém disponível. Peguei o dinheiro que ela me deu e fui até a farmácia. Na volta, com o troco no bolso, passei na frente do único orelhão da pracinha central. Olhei para os lados, certificando que ninguém da fazenda estava por perto, e tirei do sutiã o cartão amassado do Dr. Paulo. Disquei o número, as mãos tremendo tanto que errei 2 vezes antes de acertar. Quando ele atendeu, quase perdi a coragem. Dr. Paulo, é a Ivonete, da Fazenda Monteiro, consegui dizer depois de um silêncio. Dona Ivonete, que bom ouvir sua voz. A senhora decidiu algo? Engoli seco e respondi que sim, mas precisava de ajuda. Ele então me deu instruções detalhadas. Eu precisava juntar mais prova, guardar bem meus documentos original e, principalmente, planejar para onde iria quando saísse de lá. Disse que tinha uma prima em Campinas que podia me abrigar temporariamente e que eu devia ligar para ele assim que estivesse pronta para ir. Concordei com tudo, agradeci com a voz embargada e desliguei rápido antes que alguém me visse. Voltei para a fazenda com um remédio e uma determinação renovada. Passei a observar mais, ouvir mais, guardar tudo na memória. Quando limpava o escritório, dava uma olhada rápida nos papel espalhado, tentando entender o negócio da família, procurando qualquer coisa que pudesse me ajudar depois. Uma vez, achei um caderno de contabilidade
onde meu nome aparecia junto com outras despesas da casa, entre a conta de luz e a ração dos cachorros. Nem salário tinha anotado, só manutenção da Vonete, como se fosse um móvel que precisava de polimento de vez em quando. Fotografei aquela página com minha memória, cada detalhe, cada número. Não tinha máquina fotográfica, mas meus olhos registravam tudo, guardando prova para o futuro. No meio dessa preparação toda, continuava cuidando de Dona Celeste, que ora melhorava, ora piorava. Numa noite em que ela teve febre alta, fiquei ao lado dela trocando compressa. No meio do delírio da febre, ela segurou minha mão com força surpreendente e sussurrou: "Vonete, você é a única que nunca vai me abandonar, não é?" Senti um aperto no peito. Parte de mim queria gritar na cara dela que sim, ia abandonar, que já tinha ficado tempo demais. Outra parte sentia uma pena misturada com gratidão confusa. Afinal, aquela casa tinha sido meu único lar por quase toda a vida. Não respondi, apenas molhei seus lábios ressecados com algodão úmido. Ela voltou a dormir, e eu fiquei ali, dividida entre o passado que me prendia e o futuro incerto que me chamava. Foi por essa época que percebi uma movimentação diferente na fazenda. Mariana passava mais tempo no telefone, falando baixo. Seu Augusto recebia visita de homem de terno que se trancavam no escritório por horas. As empregadas da cozinha, que vinham só durante o dia, comentavam que a fazenda estava sendo vendida. Agucei os ouvidos tentando captar mais informação. Uma tarde, enquanto servia café para os visitantes, escutei sobre compradores interessados, documentação em andamento, transferência em algumas semanas. Aquilo acendeu um alerta na minha cabeça. Se vendessem a fazenda, o que aconteceria comigo? Me levariam junto como parte do inventário? Me deixariam para trás, sem nada? Precisava acelerar meus planos. Comecei então a ser mais ousada. Quando ia ao mercadinho comprar pão de manhã, guardava o troco inteiro, não só algumas moedas. Quando Mariana deixava a carteira na mesa, pegava uma nota, não apenas moeda. O medo de ser pega era grande, mas o medo de ficar era maior ainda. Meu esconderijo secreto foi crescendo. Já tinha quase R$100 guardado, uma fortuna para quem nunca tinha possuído nada. Além do dinheiro, comecei a juntar outras coisas úteis. Um casaco velho que ninguém usava mais, um par de meia nova que sobrou de algum presente, remédio básico que podia precisar. Tudo escondido, tudo preparado para o dia que finalmente diria adeus àquelas paredes que foram minha prisão por 50 anos. Uma madrugada, coisa de umas 3 da manhã, fui acordada por gritos. Era a Dona Celeste tendo outro derrame, mais forte que o primeiro. Corri escada acima, saindo do porão escuro para o quarto dela. A cena era de cortar o coração. Ela se contorcia na cama, o rosto completamente deformado agora, os olhos arregalados de pavor. Chamei por ajuda enquanto tentava acalmá-la. Seu Augusto e Mariana vieram correndo. Dessa vez não dava para esperar médico da cidade. Chamaram ambulância. E em menos de 1 hora, estávamos todos no pequeno hospital regional. Fiquei na sala de espera, invisível como sempre, enquanto a família conversava com os médicos. Quando Mariana saiu da sala de consulta, tinha o rosto lavado de lágrima. Atrás dela, seu Augusto parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Ele me viu ali sentada e, pela primeira vez em muito tempo, falou diretamente comigo. "Prepare as coisas dela, Vonete. Se ela voltar para casa, não vai ser a mesma." Ali, naquele corredor de hospital com cheiro de desinfetante, entendi que o tempo estava acabando. Não só para Dona Celeste, mas para o meu plano também. A hora de agir tinha chegado, quer eu estivesse pronta ou não. Se você já teve que tomar uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida, sabe como me senti naqueles dias. O medo e a coragem caminhavam lado a lado dentro de mim, disputando espaço. Mas uma coisa eu aprendi depois de 50 anos servindo os outros. Nossa vida passa num piscar de olhos, e se não tomarmos as rédeas dela, alguém vai tomar por nós. No próximo vídeo, vou contar como encontrei aliados inesperados que me deram a força que faltava para finalmente romper as correntes.
Se minha história está te ajudando a refletir sobre suas próprias amarras invisíveis, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. E se você puder, deixe nos comentários se já precisou guardar moedinhas no bolso do avental para conquistar sua própria liberdade. Dona Celeste voltou para casa depois de 2 semanas no hospital, mas não era mais a mesma pessoa. O derrame tinha levado embora quase toda a capacidade dela de falar, de se mexer sozinha, até de comer sem ajuda. Agora precisava de cuidado 24 horas por dia. A família contratou uma enfermeira da cidade para revezar comigo, uma moça chamada Rita, que vinha durante o dia enquanto eu descansava um pouco e eu ficava de noite. Rita tinha seus 30 e poucos anos, cabelo cacheado sempre preso num coque, e um jeito direto de falar que achei estranho no começo, tão diferente da submissão que eu tinha aprendido a vida toda. Na primeira semana, mal conversamos. Eu passava o plantão quando ela chegava, explicava os remédios, as necessidades da patroa, e me retirava para o meu canto. Mas aos poucos, algo foi mudando entre nós. Tudo começou quando Rita me encontrou lendo jornal velho, escondida no quartinho dos fundos durante meu horário de descanso. Pensei que ela fosse me entregar para os patrão ou fazer troça de mim, mas em vez disso, se encostou na porta e perguntou se eu gostava de ler. Respondi, meio acanhada, que estava aprendendo ainda, que não tinha muita prática. No dia seguinte, ela apareceu com uma revista mais fácil de ler, dessas de fofoca, com letra grande e muita figura. Trouxe também uns doce caseiro que a mãe dela tinha feito. Foi a primeira vez em tanto tempo que alguém me dava algo sem esperar nada em troca, que nem soube como reagir direito. Agradeci meio sem jeito, e ela sorriu como se entendesse meu constrangimento. Nas semanas seguintes, Rita foi se tornando uma espécie de janela para o mundo exterior. Diferente do Dr. Paulo, que tinha ficado pouco tempo, ela estava ali todo dia, e a cada encontro me contava algo novo. Como funcionava o hospital onde ela trabalhava antes, como era morar na cidade, quanto custava um aluguel, como se fazia para tirar carteira de identidade nova. No início, achei que ela estava sendo só simpática, mas logo percebi que tinha algo mais. Um dia, quando ninguém podia ouvir, ela me perguntou sem rodeio: Dona Ivonete, a senhora sabe que o que fizeram com a senhora aqui é crime, né? Aquela pergunta direta me pegou de surpresa. Fiquei parada, o pano de prato que estava segurando caiu no chão. Sei, respondi finalmente. Mas saber é diferente de poder fazer alguma coisa a respeito. Foi então que Rita me contou sua própria história. Ela tinha sido empregada doméstica desde os 13 anos, numa casa de família rica da capital. Não era tão grave quanto o meu caso. Ela voltava para a casa da mãe nos domingos, recebia um salário, mesmo que pequeno. Mas também sofria abusos, também não tinha carteira assinada, também era tratada como ser inferior. Até que um dia conheceu outras trabalhadoras domésticas, numa reunião da igreja, mulheres que tinham formado um tipo de grupo de apoio. Com a ajuda delas, Rita conseguiu estudar, tirar curso técnico de enfermagem e, finalmente, deixar o trabalho doméstico. Agora ela ajudava outras mulheres a fazer o mesmo. Quando terminou de contar, pegou minha mão calejada entre as dela, mais lisas e jovens, e disse: A senhora não está sozinha, Dona Ivonete. Tem mais gente como a senhora por aí e gente disposta a ajudar também. No outro dia, Rita trouxe um papel dobrado no bolso do uniforme. Era um folheto sobre direitos das empregadas domésticas, com informação sobre a nova lei, sobre como denunciar abusos, sobre centros de apoio. Li com dificuldade, mas entendi o essencial. Mais importante que o folheto, porém, foi o que ela me contou em seguida. Josefa, a empregada que tinha trabalhado na fazenda antes e desaparecido do dia para a noite, não tinha sumido no ar. Tinha fugido com a ajuda das mesmas pessoas que agora ajudavam Rita. E não só isso. Josefa estava viva, morando numa cidade do interior, e tinha conseguido recomeçar a vida. A senhora quer que eu tente um contato? Rita perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Balancei a cabeça afirmativamente sem conseguir falar, um nó de emoção apertando minha garganta. 3 dias depois,
Rita chegou mais cedo que o normal. Trouxe um embrulho pequeno, do tamanho de uma caixa de fósforo. Entregou para mim com cuidado, olhando para os lados para ter certeza que ninguém estava vendo. Dentro do embrulho tinha um pedaço de papel com um número de telefone e uma mensagem. Vonete, é a Josefa. Estou esperando sua ligação. Tem lugar para você aqui. Embaixo do papel, uma chave pequena, dessas de cadeado. Olhei para Rita sem entender. Josefa disse que a senhora saberia o que significa, ela explicou. E sabia mesmo. Era a chave do cadeado do galpão de ferramenta, onde Josefa guardava suas coisas pessoal quando ainda trabalhava lá. Será que depois de tanto tempo ainda existia algo dela escondido naquele lugar? O coração acelerou só de pensar. Esperei até de noite, quando todos já estavam dormindo. Saí de fininho do porão, atravessei o quintal escuro, guiada só pela luz da lua minguante. O galpão ficava nos fundos da propriedade, perto do cafezal. Era um barracão velho de madeira, onde guardavam ferramentas, semente, adubo. Ninguém ia muito lá, exceto os trabalhadores do café em época de colheita. Abri o cadeado enferrujado com dificuldade. A chave quase não girava depois de tanto tempo. Dentro, o cheiro de mofo e terra era forte. Acendi um fósforo que tinha trazido e procurei o lugar que Josefa tinha me mostrado tantos anos atrás. Uma tábua solta no fundo perto da parede. Ergui ela e, para minha surpresa, encontrei uma lata de leite em pó antiga. Dentro dela, embrulhado num pano encardido, tinha dinheiro. Não era muito pelos padrão de hoje, mas na época devia ser toda a economia de Josefa. Junto com o dinheiro, um cordão de ouro fino com uma medalha de santa e um bilhete amarelado pelo tempo. Para quem precisar depois de mim. Josefa tinha deixado aquilo como uma espécie de herança, um auxílio para a próxima que quisesse fugir. E esse tesouro tinha esperado por mais de 30 anos até chegar às minhas mãos. No dia seguinte, esperei ansiosamente Rita chegar. Precisava usar o telefone para falar com Josefa, mas não podia simplesmente pedir para usar o da fazenda. Rita tinha um celular, coisa que eu mal sabia usar, e me deixou fazer a ligação escondida atrás do tanque de lavar roupa. Quando ouvi a voz de Josefa do outro lado, depois de tanto tempo, desabei. Não conseguia falar, só chorar. Ela esperou pacientemente até eu me acalmar. Depois foi direto ao ponto. Vonete, tô sabendo da sua situação. Tem um quartinho nos fundos da minha casa. Não é muito, mas é seu se quiser. Posso te ajudar a conseguir seus direitos também. Conheço gente que entende dessas coisas. Mas tem que ser logo. Eles vão vender a fazenda e se você não sair antes vai ser mais difícil depois. Como ela sabia da venda? Rita tinha contado, claro. As duas estavam se falando há semanas planejando minha fuga sem que eu soubesse. Elas queriam ter certeza que eu teria para onde ir antes de me contar tudo. Na semana seguinte, Rita apresentou mais uma aliada. Dona Zefa, a vendedora de verdura que vinha na fazenda uma vez por semana. Eu sempre a via de longe, nunca tinha conversado direito. Agora, enquanto escolhia tomate e cebola na varanda da cozinha, ela me passava informação valiosa, disfarçada no meio da conversa sobre o preço das batatas. Dona Zefa também tinha sido escravizada quando jovem numa fazenda vizinha. Tinha conseguido escapar quando um padre da região denunciou os patrão dela. Agora, além de vender verdura, fazia parte de uma rede de apoio a trabalhadoras domésticas. Esse tomate tá bonito, né, dona Vonete? Mas sabe o que é mais bonito? Ver uma mulher livre para escolher o próprio caminho. Cada vez que ela passava, deixava um novo recado, uma nova informação, às vezes até um bilhetinho escondido entre as folhas de alface. Foi Dona Zefa quem me ensinou sobre meus direitos trabalhistas de verdade, explicando cada detalhe com paciência nas rápidas visitas semanal. Foi ela também quem me ajudou a entender o que aconteceria depois que eu saísse. Que teria que entrar com processo, que ia demorar, que os patrão iam lutar contra com o advogado caro, mas que no final eu tinha chance de ganhar. Mais importante ainda, foi ela quem me ajudou a superar o medo.
Um dia, enquanto pesava chuchu, me disse algo que nunca esqueci. Tem hora que a gente tem tanto medo de ser livre que prefere continuar na prisão, porque pelo menos a prisão a gente conhece. Coragem não é não ter medo, Dona Vonete. É seguir em frente mesmo com o medo agarrado nas nossa costa. Aos poucos, um plano foi se formando. Rita, Josefa, pelo telefone, Dona Zefa e até mesmo o Dr. Paulo, que Rita contatou por mim, todos contribuindo com uma peça do quebra-cabeça. A ideia era simples. Eu sairia num domingo, dia em que a maioria dos empregados folga e a fazenda fica mais vazia. Rita me buscaria de carro depois do horário dela, como se estivesse indo embora normalmente. Dona Zefa estaria esperando na cidade e me levaria até o ponto de ônibus. De lá, pegaria um ônibus intermunicipal até a cidade onde Josefa morava. Com o dinheiro que tinha juntado, mais o que Josefa tinha deixado, dava para viver alguns meses até o processo começar a andar. Dr. Paulo já tinha preparado a papelada inicial e só esperava eu chegar em segurança para dar entrada. Quando tudo estava pronto, quando cada detalhe tinha sido planejado, senti uma ansiedade tão grande que mal conseguia dormir. O dia marcado seria dali a 2 semanas, tempo suficiente para juntar mais algumas provas e guardar o que conseguisse levar sem levantar suspeita. Numa noite, sozinha no porão, peguei todas as cartas que tinha escrito ao longo dos anos, para minha irmã, para mim mesma, e reli uma por uma. Era como ler a história de uma outra pessoa, uma mulher que foi sumindo aos pouquinhos, se apagando, até quase virar sombra, mas que no final encontrou um fio de luz para seguir. Guardei as cartas com carinho. Um dia, talvez, elas serviriam de testemunho, não só do que tinham feito comigo, mas do que eu tinha conseguido fazer por mim mesma. Sobreviver, resistir e, finalmente, me libertar. Na quinta-feira, antes do domingo marcado para minha fuga, Dona Celeste piorou de repente. Estava dando o jantar para ela, aquela papinha que era só o que conseguia engolir quando ela começou a engasgar, depois a tremer, os olhos revirando. Chamei por socorro e logo Mariana e seu Augusto estavam no quarto. Chamaram a ambulância, mas dessa vez foi diferente. Os paramédicos chegaram, olharam para ela, fizeram uns procedimentos ali mesmo e disseram que não tinha como transportar. Era melhor ela ficar em casa mesmo, confortável. O médico que veio junto falou umas palavras complicadas que não entendi direito, mas captei o essencial. Ela estava morrendo. Naquela noite, ninguém dormiu na fazenda. Os filhos que moravam longe foram chamados às pressas. E eu fiquei no canto do quarto, invisível como sempre, vendo a família se reunir em volta da cama. Os dias seguintes foram um borrão de movimento, gente entrando e saindo, telefone tocando sem parar. Fiquei atordoada com a mudança repentina nos planos. Queria falar com Rita, com Dona Zefa, mas não conseguia momento a sós com ninguém. Minha fuga de domingo parecia cada vez mais impossível. Na sexta à noite, quando Rita veio render meu turno, consegui trocar 2 palavras rápidas com ela. Melhor adiar, ela sussurrou enquanto checava os remédios. Muita gente na casa agora, muito risco. Concordei com a cabeça, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Parte de mim se perguntava se não era um sinal para desistir de vez. Quem sabe depois que a patroa partisse, as coisas não melhorariam. Talvez a família, de luto, fosse mais generosa, me desse pelo menos o que ela tinha prometido. No sábado de manhã, Dona Celeste abriu os olhos pela primeira vez em 2 dias. Estava sozinha com ela no quarto, trocando os lençol com cuidado para não mexer muito no corpo dela, já tão frágil. De repente, senti aquela mão ossuda segurando o meu pulso. Olhei e vi que ela estava acordada, me olhando com uma lucidez que não demonstrava há meses. Vonete, ela sussurrou, a voz mal saindo, você ficou todo esse tempo. Não consegui responder. Um nó se formou na minha garganta quando percebi que aquele era provavelmente nosso último diálogo depois de 52 anos juntas. Sim, senhora, consegui dizer finalmente.
Ela tentou falar mais alguma coisa, mas a voz não saía. Então apontou com dificuldade para o criado mudo. Abri a gaveta e vi uma caixinha de veludo azul. É, para você, ela conseguiu dizer. Dentro da caixa estava o broche de esmeralda que ela tinha mencionado meses atrás. Era bonito, valioso, mas naquela hora, olhando para o rosto murcho da mulher que tinha sido minha dona por quase toda a vida, não senti nada além de uma tristeza imensa. Não pela joia, nem por ela estar morrendo, mas pelo desperdício de duas vidas. A dela, presa nos privilégios e preconceito. A minha, presa na servidão. Dona Celeste faleceu na madrugada de domingo. Eu estava lá segurando a mão dela quando deu o último suspiro. Um arrepio correu minha espinha. 52 anos servindo essa mulher, e agora ela se ia, me deixando para trás. Fechei os olhos dela com a ponta dos dedos, fiz o sinal da cruz como me ensinaram na infância distante e fui chamar a família. Os próximos dias foram de velório, enterro, parente chegando, vizinho trazendo comida, padre rezando missa. Eu continuei trabalhando como sempre, servindo café, arrumando quarto para os parentes de fora, mantendo a casa funcionando enquanto todos choravam. Ninguém perguntou como eu me sentia. Era como se a morte da patroa fosse só minha, não também a perda de alguém que, bem ou mal, tinha sido a figura central da minha existência por meio século. Foi só 3 dias depois do enterro que a família reuniu todo mundo na sala grande para falar do testamento. Todos os empregados foram chamados, os que trabalhavam na roça, os que vinham só de dia e eu. Seu Augusto, abatido, mas ainda autoritário, leu o documento que um advogado de terno tinha trazido. Dizia que a fazenda seria vendida, que uma parte do dinheiro iria para cada filho, outra parte para um sobrinho. No final, quase como nota de rodapé, falou dos funcionários. Cada um receberia uma gratificação pelo tempo de serviço. Quando chegou meu nome, senti o coração acelerar. A Ivonete, pela dedicação de tantos anos, deixa o broche de esmeralda da família, mais a quantia de R$2.000 como agradecimento. Foi só isso. Nada da casinha da entrada que ela tinha prometido em vida. Nada que reconhecesse meio século de trabalho. O broche e R$2.000. Menos do que 1 mês de salário mínimo de hoje, multiplicado pelos anos todos que trabalhei. Depois da leitura, o advogado começou a chamar cada funcionário para assinar um papel. Quando chegou minha vez, li com dificuldade o documento. Era uma quitação plena. Dizia que ao receber o valor do testamento, eu abria mão de qualquer outra reivindicação trabalhista contra a família. Percebi a armadilha na hora. Queriam que eu assinasse abrindo mão dos meus direitos em troca daquela esmola. Olhei para o advogado, depois para Mariana, que me observava com atenção, e disse que precisava de tempo para pensar, que não sabia ler direito. Seu Augusto se irritou, dizendo que não tinha o que pensar, que era só agradecer a generosidade de Dona Celeste. Mas o advogado, talvez temendo o problema futuro, disse que eu podia levar o papel e assinar depois. Saí dali com o documento na mão, a cabeça fervendo de raiva e decepção. Naquela noite, finalmente consegui falar com Rita. Mostrei o papel para ela, que leu e balançou a cabeça indignada. Isso é um absurdo, Dona Ivonete. Não assine de jeito nenhum. Na verdade, isso só prova que eles sabem que devem muito mais à senhora. Rita tirou uma foto do documento com o celular e disse que ia mandar para o Dr. Paulo analisar. Depois me abraçou, o primeiro abraço sincero que recebia em anos, e disse: agora mais do que nunca, precisamos tirar a senhora daqui. Com Dona Celeste falecida, o plano podia voltar a andar. Marcamos a nova data da fuga para o próximo domingo, quando a casa estaria mais vazia depois da partida dos parentes de fora. Os dias seguintes foram estranhos. A fazenda parecia vazia sem Dona Celeste, como se tivesse perdido seu eixo. Seu Augusto se trancava no escritório por horas, bebendo mais do que o normal. Os filhos foram voltando para as suas casas na cidade, deixando para Mariana a tarefa de organizar a papelada da venda da propriedade. Ela agora era quem me dava ordem, mas de um jeito diferente da mãe, menos direto,
como se tivesse constrangida de mandar em mim depois de tanto tempo. Uma tarde, enquanto eu arrumava o quarto que tinha sido de Dona Celeste, agora quase vazio, com os pertences dela já dividido entre os filhos, Mariana entrou e ficou me observando trabalhar. A senhora não vai assinar o documento da mamãe, Ivonete? Perguntou, tentando soar casual. Respondi que ainda estava pensando, que era uma decisão importante. Ela então suspirou e disse algo que me surpreendeu. Sabe, mamãe realmente gostava da senhora, do jeito dela. Achava que estava te protegendo, mantendo você aqui todos esses anos. Não respondi. Não tinha nada a dizer que não fosse duro demais para aquele momento. Na quinta-feira, aconteceu algo que quase botou tudo a perder. Seu Augusto me chamou no escritório, coisa rara. Quando entrei, ele estava sentado atrás da escrivaninha, o copo de cachaça pela metade ao lado. Ivonete, ele começou, meio arrastado por causa da bebida, vou direto ao ponto. Sei que você andou pegando dinheiro da casa. Pequenas quantias, mas ao longo do tempo, somam uma boa grana. Gelei dos pés à cabeça. Como ele sabia? Será que tinha câmera que eu não conhecia? Ou alguém tinha me entregado? Tentei negar, mas ele ergueu a mão, me interrompendo. Não estou aqui para brigar. Só quero que entenda uma coisa. Se você assinar aquele documento hoje, esquecemos esse assunto. Você leva o broche, os 2.000, e ninguém fala mais nisso. Se não assinar, bem, apropriação indébita é crime, e posso chamar a polícia. Saí do escritório tremendo, sabendo que acabava de ser chantageada. Não era só minha liberdade em jogo agora, era minha dignidade, meu nome limpo. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei-me no colchão do porão, pesando opções que não tinha. Se assinasse o documento, estaria abrindo mão de tudo que merecia. Se não assinasse, podia acabar na cadeia antes mesmo de conseguir fugir. De madrugada, levantei e peguei o radinho que o Dr. Paulo tinha me dado. Sintonizei numa estação qualquer, só para ouvir voz humana, algo que me lembrasse que existia um mundo lá fora. O locutor falava sobre o tempo, sobre notícia da cidade grande, sobre gente comum vivendo vida normais. Em algum momento, ele citou a data completa e percebi com surpresa que era meu aniversário. 51 anos. Meio século servindo a família Monteiro, e nem eles nem eu lembrávamos do dia em que nasci. Ali, sozinha no escuro, fiz uma promessa para mim mesma. Seria o último aniversário que passaria naquela casa, não importa o que acontecesse depois. No domingo de manhã, o dia da minha fuga remarcada, a fazenda acordou com uma novidade. O comprador principal tinha chegado para uma visita final antes de fechar negócio. Era um empresário da capital, desses de terno caro e relógio de ouro. Toda a família estava presente para recebê-lo, inclusive os filhos que tinham voltado para a ocasião. Havia um clima de finalização no ar, como se um capítulo estivesse sendo encerrado. Enquanto servia café na varanda, onde todos conversavam animadamente sobre o futuro da propriedade, ouvi quando Mariana mencionou meu nome. Estamos resolvendo a situação da Ivonete, ela disse ao comprador. Ela trabalha conosco há muitos anos, praticamente criou todos nós. O homem assentiu, sem demonstrar muito interesse, e perguntou se eu seria parte do pacote ou se iria embora. Seu Augusto respondeu antes que Mariana pudesse falar. Isso depende dela. Oferecemos uma boa gratificação, mas ela ainda não decidiu se aceita. Os olhos dele encontraram os meus por um instante, carregados de ameaça. Baixei o olhar e continuei servindo, enquanto por dentro meu coração batia forte. Em poucas horas, se tudo desse certo, eu estaria longe dali, a caminho de uma nova vida. Mas antes, precisava sobreviver a este último dia, a esta última prova. Esta história de vida e morte, de opressão e libertação, está chegando ao seu momento mais crítico. No próximo vídeo, vou revelar o que aconteceu quando finalmente decidi transformar meio século de servidão em cinzas, literalmente. Se você tem acompanhado minha jornada até aqui, não perca o desfecho que mudou para sempre, não apenas minha vida, mas a forma como vejo justiça e redenção. Se minha história tocou seu coração,
Por favor, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe deste relato de superação, que ainda ressoa nas paredes queimadas, do que um dia foi minha prisão e depois, finalmente, tornou-se minha libertação. O resto daquele domingo passou como se eu tivesse dentro de um sonho ruim, daqueles que a gente quer acordar, mas não consegue. O comprador da fazenda ficou até tarde, jantou com a família, conversou sobre os planos de transformar parte da plantação de café em resort de luxo. Eu servia, recolhia os pratos, limpava, tudo no automático, enquanto minha cabeça fervia com os pensamentos. Rita tinha avisado que passaria às 10 da noite, depois que seu turno com Dona Celeste acabasse. Mas Dona Celeste não existia mais. E agora, ela vinha só para me ajudar a fugir. O plano era simples. Eu prepararia uma trouxa pequena com minhas coisas, Rita me pegaria de carro nos fundos da propriedade e Dona Zefa estaria esperando na rodoviária com a passagem para o ônibus que me levaria até Josefa. O problema é que, com o comprador ainda na casa e toda a família reunida, sair sem ser notada seria quase impossível. Quando anoiteceu, comecei a me preparar mesmo assim. Já tinha guardado meus documentos verdadeiros e o dinheiro num saquinho de pano costurado no forro do vestido que usaria para fugir. Minhas poucas roupas e pertences já estavam separados numa trouxa embaixo da cama. O broche de esmeralda de Dona Celeste também. Não sei se tinha direito de levar ele, mas sentia que era meu por merecimento, não por caridade. Eles tinham me roubado 50 anos, eu levaria pelo menos aquela lembrança. Na cozinha, arrumei tudo como sempre. Deixei café pronto para a manhã seguinte, guardei a louça. Cada gesto era como uma despedida silenciosa daquele lugar que tinha sido minha prisão e meu lar. Perto das 9 da noite, quando estava quase na hora, Mariana me chamou no escritório. Meu coração gelou. Será que tinham descoberto o meu plano? Quando entrei, ela e seu Augusto estavam sentados atrás da mesa. Na frente deles, o documento de quitação que eu ainda não tinha assinado. Vonete, seu Augusto começou cansado da bebida e da conversa longa com o comprador. Precisamos resolver essa situação hoje. Amanhã o contrato de venda será assinado. E tudo que diz respeito à fazenda precisa estar resolvido. Ou você assina esse papel agora, ou teremos que tomar outras providências. Engoli seco, sentindo o suor frio descer pelas costas. Preciso de mais tempo para pensar, senhor. Tentei ganhar tempo. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Tempo? 50 anos não foram tempo suficiente? Mariana colocou a mão no braço do pai, tentando acalmá-lo. Olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Não era raiva, parecia mais pena ou culpa. Vonete, ela disse com voz macia, por favor, não torne isso mais difícil. Sabemos do dinheiro que você pegou, das ligações que fez escondida. Podemos esquecer tudo isso se você cooperar agora. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não sei explicar direito, mas foi como se o último fio que me prendia àquela vida tivesse arrebentado. Eles sabiam. Sabiam o tempo todo dos meus planos, das minhas tentativas de juntar dinheiro, das minhas conversas com Rita, com Josefa. O tempo todo estavam me observando, esperando para ver o que eu faria. E agora me encurralavam, usando meu próprio desespero contra mim mesma. Olhei para eles dois. O velho patrão bêbado, a filha educada tentando consertar uma injustiça com meias medidas. E pela primeira vez na vida, deixei a raiva aparecer no meu rosto. Não vou assinar, disse, a voz mais firme do que jamais tinha sido naquela casa. Não vou abrir mão dos meus direitos por esmola. Mereço muito mais que isso, e vocês sabem. O silêncio que seguiu foi tão pesado que dava para cortar com faca. Seu Augusto se levantou, cambaleando um pouco, o dedo apontado para mim. Você vai se arrepender dessa ingratidão sua. E completou com um palavrão que nunca tinha usado comigo antes. Saí do escritório e fui direto para o porão, tremendo de raiva e medo. O relógio marcava 9h40. Rita chegaria logo,
mas agora tinha certeza que estavam me vigiando. Como sairia dali? Pela janelinha pequena? Impossível, mal cabia meu braço nela. Pela porta dos fundos? Provavelmente teriam alguém de olho. Enquanto pensava desesperada, ouvi passos descendo a escada do porão. Era a Mariana. Vonete, ela disse, entrando sem bater como sempre fizeram a vida toda. Papai está muito alterado. Acho melhor você ficar aqui até amanhã, quando ele estiver mais calmo. Vai dar tudo certo, prometo. Aquele vai dar tudo certo soou como uma sentença de prisão perpétua. Ela não esperou resposta, trancou a porta do porão por fora e subiu. Pela primeira vez em anos, eu estava literalmente presa. Não era mais só uma prisão de circunstâncias, de falta de opção. Agora tinha cadeado na porta. O desespero tomou conta de mim como uma onda. Foi nesse momento que olhei ao redor e vi as velas velhas que sempre usei para iluminar o porão à noite. Vi também as caixas de papelão empilhada num canto, cheia de papel velho, de coisa que ninguém queria mais. Vi as tábuas de madeira do assoalho, seca de tanto tempo, quase virando pó. E lembrei das palavras de Dona Zefa. Tem hora que a gente fica com tanto medo de ser livre que prefere continuar na prisão. Era isso. Tinha chegado a hora. Se não podia sair pela porta, sairia de outro jeito. Peguei minha trouxa debaixo da cama. Vesti o melhor vestido que tinha. Um azul escuro que só usava em ocasião especial. E comecei a preparar o que seria minha última ação naquela casa. Tirei tudo que tinha valor sentimental para mim do porão. As cartas, o dinheiro costurado no vestido, a foto antiga de quando era menina, o broche de Dona Celeste. Juntei numa trouxinha menor que caberia pela janela. Sabia que Rita estaria esperando lá fora mesmo sem me ver sair. Escrevi um bilhete rápido. Estou presa no porão. Vou tentar sair, mas é perigoso. Se não conseguir, procure o Dr. Paulo. Enfiei o bilhete e a trouxinha pela fresta da janela, deixando cair do lado de fora. Depois, voltei minha atenção para o plano principal. Peguei as velas, acendi 3 delas e posicionei estrategicamente. Uma perto das caixas de papelão, outra junto das tábuas mais velhas do chão, a terceira perto de uma cortina poída que cobria um canto. Não queria machucar ninguém, só criar uma distração grande o suficiente para poder sair. Olhei uma última vez para o quartinho onde tinha passado tantas noites, suspirei fundo e derrubei a primeira vela. O fogo pegou mais rápido do que eu esperava. O papel seco das caixas virou uma tocha em segundo, e logo as tábuas do assoalho estavam estalando com as chamas. A fumaça começou a subir, entrando pelas frestas do chão da cozinha lá em cima. Comecei a tossir e bater na porta, gritando por socorro como se não tivesse sido eu mesma a começar o incêndio. Ouvindo o barulho, logo tinha gente correndo lá em cima. A chave girou na porta e Mariana apareceu, os olhos arregalados de pavor. Fogo! Fogo no porão! Ela gritou, puxando meu braço para me tirar dali. Saí tossindo, cambaleando de propósito para parecer mais fraca do que realmente estava. Lá em cima era o caos. Seu Augusto gritava para alguém ligar para os bombeiros, os outros filhos corriam de um lado para o outro tentando pegar documento importante. O comprador da fazenda já estava dentro do carro dele, pronto para ir embora. As chamas subiram pelo assoalho da cozinha antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa. O fogo tinha encontrado a despensa, onde guardavam álcool, produto de limpeza, coisa inflamável. De repente, não era mais um foguinho controlável. Era um verdadeiro inferno. Todo mundo correu para fora, se reunindo no terreiro em frente da casa. No meio da confusão, ninguém prestou atenção em mim. Recuei aos poucos, me afastando do grupo até chegar perto da lateral da casa, onde as sombras me escondiam. De lá, consegui ver Rita parada perto da cerca dos fundos, o carro estacionado na estrada de terra. Nossos olhos se encontraram através da escuridão e ela fez um sinal discreto com a cabeça. Era agora ou nunca. Enquanto todos olhavam hipnotizados para o fogo que devorava a casa grande, a casa que tinha devorado minha vida por 50 anos,
Eu corria agachada pelo cafezal pela primeira vez, sentindo o gosto amargo da liberdade. Rita já tinha o carro ligado quando cheguei. Ela tinha encontrado minha trouxinha com os documentos e o dinheiro. Quando entrei no carro, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia falar. "O que aconteceu lá dentro?" ela perguntou assustada, enquanto arrancava com o carro. "Me trancaram no porão", consegui dizer entre acesso de tosse, ainda com a fumaça ardendo no pulmão. O resto foi a justiça divina. Rita não perguntou mais nada. Através do espelho retrovisor, vi o clarão alaranjado das chamas contra o céu escuro. A casa que tinha sido minha prisão agora ardia como uma grande tocha, iluminando meu caminho de saída. Naquela noite, enquanto o carro de Rita cortava a estrada em direção à cidade, eu não senti culpa, nem remorso, nem dúvida. Pela primeira vez em 5 décadas, me senti dona do meu próprio destino. Tinha 51 anos de idade e estava começando a viver. O fogo tinha queimado não só a casa, mas todas as correntes invisíveis que me prendiam a ela. Não era só uma fuga, era um renascimento. E enquanto as chamas consumiam o passado, atrás de mim, olhei para frente, para o futuro incerto, mas meu. Finalmente meu. Ali dentro daquele carro, na escuridão da noite que agora parecia mais clara que qualquer dia que eu tinha vivido antes, sussurrei baixinho o meu nome completo, como se me apresentasse a mim mesma depois de tanto tempo. Ivonete Nascimento dos Santos. Não mais Vonete. Não mais propriedade. Uma mulher. Uma sobrevivente. Livre. Os primeiros dias de liberdade foram os mais difíceis. Cheguei na casa de Josefa depois de 6 horas de viagem, ainda com cheiro de fumaça no cabelo e no vestido azul, o único que tinha trazido além do que estava no corpo. Josefa, agora uma senhora de 70 e poucos anos, cabelo todo branco e pele enrugada pelo sol, me recebeu de braço aberto, como se não tivesse passado 40 anos desde a última vez que nos vimos. O quartinho que ela tinha prometido ficava nos fundos da casa dela, pequeno, mas limpo, com uma caminha, um criado mudo e uma janelinha que dava para o quintal cheio de planta. Depois de décadas dormindo num porão sem ventilação, aquele quartinho parecia um palácio. Na primeira noite não consegui dormir direito. O colchão era macio demais, o silêncio estranho demais sem os barulhos da fazenda que tinha me acostumado a vida toda. Fiquei olhando para o teto, esperando alguém me chamar, me dar uma ordem. Ninguém chamou. Pela primeira vez em 50 anos, meu tempo era só meu. Uma semana depois da minha fuga, o Dr. Paulo veio visitar. Soube pelo jornal do incêndio na fazenda e ficou preocupado quando Rita contou que eu tinha sumido na confusão. Ela não tinha contado para ninguém sobre nossa fuga, temendo que pudesse me complicar. O doutor trouxe notícia. A casa grande tinha queimado quase por completo, mas ninguém tinha se machucado. As autoridades estavam investigando a causa do incêndio, mas a principal suspeita era um problema elétrico na fiação antiga. Aparentemente ninguém tinha me apontado como culpada. Afinal, por que uma velha empregada de 50 e tantos anos ia botar fogo na casa onde morava? Ainda mais depois de receber uma herança generosa da patroa, como o jornal local tinha noticiado. O Dr. Paulo não perguntou se eu tinha mesmo começado o fogo. Acho que no fundo ele sabia, mas preferiu não saber oficialmente. Em vez disso, o doutor veio falar do processo que tinha iniciado em meu nome. Era uma ação trabalhista pedindo reconhecimento do vínculo empregatício, salário atrasado, férias nunca tiradas, hora extra, tudo que tinha direito. Me explicou que seria uma batalha longa e difícil. A família Monteiro tinha dinheiro e influência. Ia contratar os melhores advogados para se defender. Mas tínhamos prova. As fotos antigas, onde aparecia trabalhando desde criança, os depoimentos de outros funcionários que Rita e Zé Pequeno tinham conseguido, até mesmo o diário da própria Dona Celeste, onde mencionava nossa Vonete em várias passagens ao longo dos anos. Quando o doutor me perguntou se queria mesmo seguir com aquilo, confirmei sem hesitar. Não era só pelo dinheiro,
Era por justiça. Por mim e por tantas outras que nem tiveram coragem ou chance de fugir. Os meses seguintes foram de adaptação. Aprendi a fazer coisas simples que nunca tinha feito antes. Ir no mercado sozinha, pegar ônibus, usar o pouco dinheiro que tinha com sabedoria. Josefa me ajudou muito, me ensinando a viver no mundo normal, com paciência de quem já tinha passado pelo mesmo caminho. Comecei a melhorar minha leitura, devorando jornal, revista, até uns livros mais simples. Descobri que gostava de novela de rádio, de sentar na calçada no fim da tarde para ver o movimento da rua, de comprar pão quentinho de manhã cedinho. Coisa pequena, boba até, mas que para mim era uma descoberta maravilhosa. A primeira vez que recebi troco numa venda e coloquei no bolso sem medo, sem sentir que estava roubando, chorei escondido atrás da padaria. Alguns meses depois da minha fuga, tivemos notícia da família Monteiro. Seu Augusto tinha morrido, um ataque cardíaco fulminante, segundo o jornal. O Dr. Paulo comentou, sem disfarçar a ironia, que o velho não tinha aguentado perder a fazenda e a dignidade ao mesmo tempo, porque depois do incêndio, a venda para o empresário da capital não foi para frente. Ele desistiu do negócio, alegando má fé por esconderem as condições precárias do imóvel. A família teve que vender por muito menos para um fazendeiro vizinho, que só queria a terra, não a casa. E em meio à reviravolta toda, nosso processo trabalhista avançava nos tribunal, ganhando atenção da mídia local. Ex-escrava doméstica processa a família tradicional. Era assim que os jornais se referiam ao caso. Cada vez que lia essa manchete, sentia um misto de vergonha e orgulho. Vergonha por ter permitido aquela situação por tanto tempo. Orgulho por finalmente estar enfrentando. Pouco a pouco, fui reconstruindo minha identidade, juntando os pedaços espalhados do que um dia tinha sido Ivonete. Consegui tirar documento novo, identidade, CPF, título de eleitor. A sensação de ter esses papel na mão, com minha foto, meu nome completo, era indescritível. Comecei a frequentar um grupo de mulheres idosas no centro comunitário do bairro, onde Josefa morava. Ali encontrei outras como eu, doméstica, lavadeira, cozinheira, mulheres que tinham dedicado a vida a servir os outros e agora tentavam descobrir como viver para si mesmas. No começo, ficava calada nos encontros, só escutando. Mas um dia, incentivada pela coordenadora, comecei a contar minha história. As palavras foram saindo como água represada quando abre a comporta. Uma vez que comecei, não conseguia parar. As outras mulheres escutavam em silêncio, algumas chorando, outras assentindo em reconhecimento. Quando terminei, uma senhora mais velha que eu levantou e me abraçou sem dizer nada. Não precisava de palavra. Aquele abraço dizia tudo. 3 anos depois da minha fuga, o processo finalmente chegou ao fim. Ganhamos em todas as instâncias. A família Monteiro foi condenada a me pagar uma indenização que parecia fortuna para mim. Salário retroativo, direito trabalhista, dano moral. O valor não chegava nem perto do que realmente tinham me roubado em tempo de vida, mas era o suficiente para me dar segurança para o resto dos meus dias. Quando o Dr. Paulo me entregou o cheque, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Pela primeira vez entendi o que significava ser dona do próprio destino. Naquele mesmo dia, fui ao banco abrir minha primeira conta. O gerente me tratou com respeito, me chamando de senhora e explicando tudo com paciência. Lembrei da menina de 8 anos que chegou na fazenda dos Monteiro, acreditando nas promessas de uma vida melhor. Tinha demorado 60 anos, mas finalmente aquela promessa se cumpria, não pelas mãos deles, mas pelas minha própria. Com o dinheiro da indenização, a primeira coisa que fiz foi comprar uma casinha simples na periferia da cidade. Nada de luxo. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e, o mais importante, uma varanda na frente com espaço para 2 cadeiras de balanço. Josefa quase não acreditou quando convidei ela para morar comigo. Mulher, você tá doida? Agora que pode viver sozinha, vai querer mais alguém debaixo do mesmo teto? Expliquei que não era questão de precisar de companhia, era questão de escolher ter companhia. Ela acabou aceitando
e nos mudamos juntas para nossa casinha nova. Na primeira noite, sentada na varanda olhando as estrelas, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não era a felicidade barulhenta da juventude que nunca tive, mas um contentamento quieto, profundo, de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Os anos foram passando. Fiz 60, depois 70, agora tenho 86. Meu corpo já não é o mesmo. As juntas doem com o tempo. A vista está mais fraca, os passos mais lento, mas a mente continua afiada, guardando cada lembrança, cada momento. Josefa partiu há 5 anos, tranquila no sono. Deixou um vazio, mas também deixou memória boa, risada na varanda, conversa de tarde com café. Depois que ela se foi, pensei em procurar minha família de sangue, a irmã que nem sabia se ainda estava viva, sobrinhos que nunca conheci. O Dr. Paulo, agora aposentado, mas ainda meu amigo, me ajudou na busca. Encontramos alguns parentes distantes no interior de Minas, mas era como conhecer estranho. Trocamos alguma carta, foto, mas o tempo tinha cavado um abismo grande demais entre nós. Minha verdadeira família acabou sendo as amigas do grupo de mulheres idosas, Rita, que vinha me visitar sempre que podia, e os vizinhos que me adotaram como a avó Ivonete da rua. Hoje, quando sento na minha cadeira de balanço na varanda e vejo a vida passar, criança correndo, gente voltando do trabalho, cachorro latindo, o entregador de gás gritando na esquina, penso em como a liberdade tem gosto e cheiro diferente para cada pessoa. Para mim, liberdade é isso: poder balançar na cadeira que comprei com meu próprio dinheiro, na frente da casa que tem meu nome na escritura, sem esperar ordens de ninguém. É decidir que hora vou dormir, que hora vou acordar, o que vou comer no almoço. É poder reclamar quando algo não me agrada. É poder agradecer quando algo me faz feliz. A pessoa que fui, a Ivonete dos Monteiro, nunca imaginou que um dia estaria aqui. Mas Ivonete Nascimento dos Santos, a mulher que ressurgiu das cinzas daquela casa em chamas, sempre soube que merecia esse momento. E se me perguntarem se me arrependo de ter queimado aquela casa, digo sem pestanejar que não. Algumas coisas precisam virar cinza para que outras possam nascer. Algumas correntes só se quebram com fogo. Se essa história te tocou de alguma forma, quero que leve uma mensagem com você. Nunca é tarde demais para recomeçar. Tenho 86 anos e cada dia ainda é um recomeço para mim. Cada amanhecer é uma oportunidade de reescrever minha história, não como vítima, mas como protagonista. Se você está preso em alguma situação que parece não ter saída, lembre-se que mesmo as paredes mais altas têm brechas, mesmo as correntes mais pesadas têm elos fracos. A liberdade começa primeiro dentro de nós, na recusa silenciosa de aceitar uma vida que não nos pertence. Agradeço por ter compartilhado essa jornada comigo, por ter me ouvido contar como passei de escrava doméstica a uma mulher dona do seu próprio caminho. Se essa história inspirou você, compartilhe-a para que possa alcançar outras Ivonetes que ainda estão esperando a coragem necessária para acender seu próprio fogo de libertação.